Boa noite. Estou aqui aguardando José Maria Vilena, que me convidou para participar de uma live. Oi, Thaís, querida, boa noite. Como faz para convidar o. Menino, olha, professor Ed, Gabriel. Oi, oi, Thaís, agora o Paulo também, o Ítalo, a Jéssica, o Tavinho. Menino, tá todo mundo aí. Agora só falta chegar o meu convidado, que ele que vai me entrevistar. Oi, Tavinho. Tavinho Music. Boa noite, gente. Não sei porquê, e agora eu tô na internet móvel. Será que é a minha internet fixa que estava problemática? Oi, Jéssica. Espero que esse meu som seja audível. Oi, professor. Olá, boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Finalmente, hein? Vai lá entender essas coisas de internet. Eu não entendo não, mas foi ótima a sua ideia, que aí você saiu e eu criei e pronto. Deu certo. Ah, mas isso acontece. Isso está fazendo parte da vida de todo mundo, professor. É verdade, é verdade. Isso Estamos agora é uma divertindo. rotina. Exatamente, é verdade. Vamos lá, Mas olha, que bom. vamos aprender, né? Eu brinco com Não, meus é. colegas, eu brinco com meus colegas que eu sou um dinossauro da internet, porque eu sou dos inícios, né? Eu aprendi a mexer na internet praticamente depois que eu voltei para Belém, 2000, em um ano de tem exatamente 20 anos, em Aham. 2000. É, mas acho que eu escutei outro dia uma frase que eu acho que resume bem isso, né? Não existe ex-aluno para tecnologia. Existe eternos alunos para tecnologia, né? É verdade. Porque hoje a gente está aprendendo aí a dominar o Instagram, daqui a pouco vai ser inventada uma nova ferramenta que a gente vai ter que aprender, e assim sucessivamente na nossa vida a gente vai ser eterno aprendiz de É eternas verdade. novidades que vão aparecer, né, Milton? E a gente já está vivendo, né, um aprendizado absurdo com essa história como é que é o nome? Da pandemia aí. É complexo. Mas olha, professor, a gente está falando aqui em aprendizado e conversando com um professor, né, que trabalha com arte, né, que tem mais um diferencial, né, porque hoje nessa vida de aprender, aprender e aprender, você é mestre nesse assunto, né, Milton? Sempre trabalhou na área de educação, não foi isso desde o início da carreira? Sim, eu comecei a estudar no conservatório já com 18 anos, 19, não lembro mais. Indo para o terceiro ano da faculdade de engenharia eletrônica, né? Foi muito complexo, né? Um ano que teve greve na universidade, nesse terceiro ano. Foi bem complexo, assim, bem difícil, na verdade, né? Mas assim eu consegui me adaptar, né? Depois, estudando os dois, mas na verdade foi muito complexo. Difícil, difícil. Fazer engenharia, fazer música, foi muito complicado. Mas é isso, né? Aí eu tive que larguei para poder ficar estudando música. E desde o meu primeiro ano da faculdade, quando eu passei na Unesp, em São Paulo, em 91, me chamaram, né, para dar aula de canto popular naquela época. Eu não era cantor popular, mas eu gostava muito de cantar. E eu fui pela experiência, né? Pela experiência de estar. Então, desde 91, tem aí 29 anos, né, que eu dou aulas para técnica vocal de canto popular, apesar de ser cantor lírico. E quer dizer que houve o início da engenharia eletrônica aí, é, Milton? E não foi só um início, não. Eu cheguei a entrar no quarto ano, na verdade, né? É Que que legal. eu precisei largar, porque não, assim, a gente acha que gosta de matemática, de cálculo, que gosta um pouco de física, e vai para esse lado achando que isso é o suficiente, né? Na verdade, não é o suficiente, né? Existem outras coisas e eu só fui meio que aprender depois.
que já estava na minha carreira de cantor mesmo, né? Já estudando canto lírico, já fazendo, como é? Enfim, trabalhos, iniciando meus trabalhos, estudando. Então, eu não sabia, eu queria fazer e eu via as pessoas fazendo, eu digo, não, eu quero fazer isso aí. Aliás, eu sempre gosto de dizer, né, que assim, me vi cantando, né, pela primeira vez quando eu assisti um concerto, né, junto com o meu falecido tio Adelino Simão e a Socorro Simão, que eram meus vizinhos aqui do lado, e a gente foi lá no Conservatório Carlos Gomes eu não lembro se foi início, acho que foi iníciozinho de fevereiro de 2000, não, de 2000, 1987. Que eu já tinha me matriculado no conservatório, já ia começar, e eu fui assistir o concerto da Marcela Verdi cantando, né? Aquele ano ela ganhou vários prêmios como melhor intérprete, cantora, né? No Rio de Janeiro, aí foi que ela ganhou umas bolsas. E foi aí que eu me encantei, né, pelo canto lírico e vi que era possível. Hoje ela é minha colega lá na escola de música, né? Eu fui assistir ela no conservatório e ela agora é minha colega na escola de música já está há muito tempo. E eu falo sempre para ela com muito carinho, né? Porque é uma admiração que continua até hoje. Ei, Milton, existe a gente que milita nessa questão de produção aí cultural há algum tempo, morre de vontade também de cantar, mas infelizmente a gente não tem voz nem talento para isso. Mas eu sou porta-voz de muita gente que tem esse sonho, né? De ver o outro cantando, ver um cantor, né? Ver você cantando em algum lugar, e vem aquele sonho. Puxa, eu queria tanto cantar, mas é tão difícil, como o Paulo Gás até está comentando aqui. É muito difícil essa coisa do cantar, Milton. Como é que a pessoa consegue trazer de dentro dela esse talento e descobrir que pode ser um cantor? Que dica que você dá para essas pessoas? É, assim, são dois lados, né? Dois lados. Um lado da parte da técnica e o outro lado da parte é, da, do talento musical, né? Da perseverança. Você não pode querer cantar, né, de uma hora para outra, cantar o maior dos, como é que chama, os mais difíceis repertórios. Você tem que ir, né, devagarzinho e de preferência ter uma técnica vocal que vai lhe ajudar a dar o suporte, né? É que a gente encara aí, eu me lembro, logo que eu cheguei no conservatório para dar aulas, eu comecei a dar aula no conservatório primeiro, em 2001. Logo que eu cheguei para dar aula no conservatório, acho que um ano depois, acho que foi em 2002, eu não lembro se foi em 2001 ou 2002, eu criei uma turma, a noturna, para dar aula para os alunos de canto popular. E a minha ideia, já naquela época, logo que eu entrei, que foi ideia minha, né? Um projeto. Não foi ideia minha, eu não lembro mais. Só sei que enfim, o que eu queria conseguir com os cantores populares naquela época era que eles tivessem um pouco de técnica vocal para enfrentar, né, a barra que alguns deles ou muitos deles, né, precisam para aguentar 2, 3 horas cantando até mais do que isso, né? Eu me lembro muito da Dinamar, não sei se você conhece ela, e ela chegou comigo com a voz rouca, 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 ela imitava a Maria Bethânia. Eu acho que muita gente deve conhecê-la. Ela canta, tem uns 2, 3 anos que eu encontrei na noite, e aí eu percebi que ela ficou muito feliz. Toda vez que ela, enquanto ela faz uma farra para mim, me chama de professor, faz uma festa para mim na plateia, né? Porque tem que ter técnica, né? Senão a gente fica, sabe? E a gente não pode trocar o nosso instrumento, né? Que nem o piano, que nem o violão, que nem qualquer outro. A gente compra um novo. A voz não dá para fazer isso, né? A gente precisa estar o tempo todo se renovando.
E eu tenho mais de 30 anos de técnica vocal e eu continuo fazendo aula de técnica vocal com outras pessoas, ouvindo, procurando repertório, procurando. Enfim, a minha carreira como professor, né, tem sido muito complexa, muito cheia, e às vezes dá uma paradinha no de cantor, mas sempre que é possível eu retorno, porque o palco é uma coisa muito legal, né? A gente teve a oportunidade, graças a Deus, de fazer várias apresentações no antigo barzinho aqui na Generalíssimo, que foi um sucesso, é, a experiência para todos nós. E você sabe, né? Com raríssimas exceções, a nossa faixa etária é perto dos 50 ou mais alto, né? Então, técnica vocal é uma coisa que dá para aprender por qualquer pessoa. É só querer estar disposto a aprender essas coisinhas, esses detalhezinhos que eu passo na minha experiência no canto lírico, mas que o aluno, o cantor, o artista vai usar com a sua visão, com a sua ótica, né? A informação que eu vou Agora, passar. agora, Milton, essa coisa do cantar, essa coisa você fez aí uma analogia com o instrumento musical, mas o cantar também ele requer uma técnica, requer treino. Existe um percentual de pessoas, ou existe casos de pessoas que mesmo que em pese que ela queira aprender a cantar, ela não tem esse dom, ou ela tem que ir para um fono primeiro para trabalhar um pouco de Isso. questão mais orgânica, ou não. Qualquer pessoa pode afinar a sua voz e se conscientizar e se transformar num cantor. Cara, eu não posso te dizer com toda certeza, porque muitas coisas são, como você falou, orgânicas, são estruturais da pessoa, Uhum. né? É uma coisa que vai de acordo com, como é o nome da palavra? Essa, essa dificuldade, essa facilidade ou dificuldade, mas que tem a ver com a parte orgânica. Estou recebendo aqui um lanche vindo da nossa Nats Burger Delivery. Ó, A gente está fazendo uma delivery desde que iniciou a pandemia. pronto, Olha, já o recebi. meu chefe está mandando filmar o lanche que ele trouxe. Olha, que É delícia isso pizza do aí. Paraná. Que pena que a internet não tem Mas, na verdade, cheiro, né? A gente não consegue mas a gente não sentir. vende pizza, não. A gente vende hambúrguer, tá? A gente tem um perfil lá de vez em quando eu noticio. Que bom. Pegue Então, técnica acompanhado. vocal. Obrigado. Técnica vocal é uma coisa que tem muito a ver com técnica. Hoje eu estava dando uma aulinha aqui para um aluno do curso da escola de música, ele veio me pedir uma ajuda. Eu falei, técnica é técnica, não é arte. Então, uma coisa é a técnica, que você aprende separadamente da sua arte, certo? Então, a técnica é uma coisa que você tem que aprender, independente de qual repertório que você faça, por exemplo, o cantor lírico não canta com microfone. Como é que a gente consegue isso? Com técnica, né? E o popular usa microfone, mas usa uma técnica diferenciada, específica, né? É isso. Entendi. Um pouco, já que a gente está falando essa questão de técnica do canto popular, o canto lírico, você conhece aí há um bom tempo, desde a época do Madrigal da UEPA, eu acho que isso desde a época que trabalhava no Iguatemi, em Olha. 99, 2000, por aí. Eu estava até fazendo Aham. uma retrospectiva desde essa época aí, para a gente buscar esse contexto desse nosso relacionamento. E assim, Milton, a gente percebe que, trazendo desde a época do Madrigal da UEPA,
para cá, o canto lírico, canto coral, ainda, infelizmente, a gente precisa ter consciência de que isso não é, mesmo que você fale em canto coral popular, canto popular, mas a gente sabe que isso não é ainda muito popular, né? A gente precisa ter essa consciência. Há um distanciamento muito grande ainda, né, Milton? Por falta de espaço, né? Por falta do processo de educação, não inserir isso no aluno. Enfim, eu faço essa análise, né, tendo uma relação íntima, grande com você já de muitos anos, Sim, claro. mas a gente percebe que, infelizmente, esse canto lírico ainda não é uma coisa tão popular, não é uma coisa tão consumida, né, pelo grande público, Milton. O que acontece é uma história, né? A gente tem uma história, né? Eu tive o privilégio de encontrar, de estudar para uma dissertação de mestrado que eu fiz, falando sobre um pouco da história, né? No século XVIII, a gente teve um período áureo também, né? Que a gente muitas vezes ninguém sabe, eu não sabia. No século XVIII, em 1700 e alguma e 50 para frente, a segunda metade do século XVIII, a gente teve a construção de uma casa de ópera, que eu não sei exatamente quantos anos ela sobreviveu, só sei que ela foi destruída num incêndio, e a gente tinha uma casa de ópera, que nem tinha tanta ópera assim, porque tinha pouca gente na cidade, poucos cantores provavelmente, né? Quem cantava um pouquinho melhor ia para lá. Mas a gente não pode esquecer disso, né? Eu não tenho certeza, mas eu também, por causa do meu estudo, nós tivemos uma das primeiras escola cantorum do Brasil, né? Que hoje foi transformada num coro, né? Escola Cantorum da Capela da Escola Cantorum da, como é que chama? Catedral Metropolitana de Belém, que é de regência do Eduardo Nascimento, né? E ele está representando como é que chama? Quem criou esse curso, esse coro, que foi o Cônego Nelson Soares, aquele, agora ele virou Monsenhor, ele faleceu Monsenhor, né? Sim. Então, a gente tem isso daí, a gente tem essa história. 1735, a gente com a formação da primeira escola cantora, em 1770, com a construção da primeira casa de ópera, que era localizada ali onde é o prédio da antiga prefeitura, que agora é MUB, né, se eu não me engano. Naquela região. E a gente sabe também desses estudos, que eu também não sabia, que a gente era, né, de acordo com o planejamento era irmão, parece, né, do Marquês de Pombal, Belém ia ser a capital do Império, né? Do Império Portugal-Brasil. Enfim, por causa a gente tem aquele. Se você vê né, os projetos, né, do Land, né, para aquele maravilhoso palácio que a gente tem, a gente sabia. Então, a gente tem essa tradição absurda, né, e o Teatro da Paz, tudo isso levou uma vontade. O povo gosta de canto, né? Aí, às vezes, eu ouço, eu fico triste, dizer, canto lírico é uma arte, como é? Erudita. Elitista, Elitista e né? erudita. Que o Teatro da Paz é um lugar para pessoas ricas e tudo mais.
Talvez seja, mas eu acho, assim, alguém que tenha, sei lá, não sei quanto é que está um show de música popular, mas eu vejo a média de 200 para cima. Dessas grandes estrelas que vêm a Belém, né? 200, 300 reais. Tem 80 reais para ir assistir uma ópera, né? Tem 80 reais. Eu acho que quem tem 200 para assistir um show de música popular, dos grandes artistas que vêm a Belém, 200, 300, até mais eventualmente. Roberto Carlos, alguém me disse que foi 500, né, para assistir. Tem 80 reais, ou talvez suba para 100 esse ano, não sei, né, para assistir uma ópera. É claro que requer um treinamento maior, é em língua estrangeira. Muitas vezes a gente nem conhece aquele estilo, mas é uma vontade, né? A minha vontade de estudar música clássica, ela se aprofundou da, da, da minha, eu ter visto o Amadeus de Mozart, né, falando da vida do Mozart, né? E de comprar os LPs, né, naquela época, com o LP duplo e depois um LP simples. Então eram 3 LPs, né? E foi daí que eu, ouvindo aquela música, eu fiquei encantado, e principalmente com os cantores, né? A música vocal sempre foi mais forte para mim, e é claro, com 17, 18, 19 anos, é muito mais difícil iniciar um estudo de um instrumento do que da voz, né? Agora, Milton, você está falando aí, desenhando esse cenário da questão musical. Eu lembro da professora Adriana Colceiro, que ela apresentou na época do SESC, foi até na Casa da Música, o doutorado dela que ela fez em Portugal. E Ah, sim. e o trabalho de pesquisa dela foi em função dos altos índices de evasão dos alunos em cursos de música, tá? E em diversos estilos musicais, inclusive. E uma das coisas que foi detectado nessa pesquisa foi a questão da falta de identificação do aluno com a metodologia, com a questão cultural. Ele não tinha essa referência na casa dele, na família, né, que era muito apenas na escola. Então, você falando, desenhando esse cenário aí, fazendo até uma avaliação da questão de ocupação de espaços públicos, Sim. eu tenho conversado com pessoas aqui, assim como você, nessas lives, e fora dessas lives também, em oportunidades, e a gente percebe, Milton, não sei se você vai concordar comigo, mas uma falta de visão do trabalho da educação, como um todo. Porque, assim, a gente percebe que nas escolas, e a gente que tem filho em diversas gerações, a gente percebe que eles não têm esse acúmulo de informação desde a escola. Os professores, os diretores das escolas, não têm essa coisa como normal de frequentar uma ópera, de ir a uma galeria de artes, de ir a um vernissagem. E, por osmose, isso não vai passado para os professores, para os seus alunos, entendeu? Então, Aham. enquanto adultos, eles não sentem essa necessidade desse consumo. Eu até tinha anotado aqui para a gente tratar desse assunto da ópera. Porque a ópera, para mim, talvez seja a grande referência desse distanciamento. A ópera, inclusive, aqui no Pará, foi muito criticada, né? A Sim. gente sabe aí do secretário anterior de quanto, né, foi polêmico. Nós tivemos aí a Orquestra Sinfônica do Dia da Paz, nós tínhamos a Bidu Sayão, foi Sim, eu formado, não lembro. foi? O grupo Bidu Sayão, enfim, e vários outros que foram criados, mas isso ficava muito isolado ao evento, né? Se transformou em Sim, política isolada. Acho que era um embrião importante. Até sim, hoje ele é, o Festival de Ópera com está aí. certeza. Ele precisa continuar, eu sou um defensor disso. Não só por uma questão de ser erudito, mas acho que ele é importante.
Só que se nós não trabalharmos, no meu ponto de vista, que me permita só esse parêntese aí, se nós não trabalharmos isso na educação básica, se nós não trouxermos isso para a sala de aula, se nós não formarmos os nossos professores para que eles tenham acesso a isso, eles não vão ter condições de passar isso para os seus alunos. A gente conversa com professores, treinamento para professores de coach educacional. E quando a gente começa a fazer pesquisa, o que vocês fazem nas horas vagas? Vocês frequentam galeria? Não. Quem é daqui já foi no Teatro da Paz? Não. Entendeu? Quem é que vai a espaços artísticos da cidade? Não. Porque não tem tempo. Entendeu? Não tem. Então, acho que quando a gente trabalha essa questão erudita, é como você falou, ela é considerada elitista, mas para mim é considerada elitista do ponto de vista do distanciamento da população em relação a isso. Um dos culpados qual é? Falta de espaço, falta de incentivo, né? A miopia total de gestores que entram, saem, outros entram e a coisa não se resolve. Continuamos nas políticas de quê? De evento. Parece que cultura é evento, não é uma coisa linear, transversal. Mas, enfim, foi só uma contribuição, Milton. Eu estou me movimentando aqui porque eu tô no meio do trabalho aqui. Deixa eu te falar. É o seguinte. Eu não gostaria muito de ficar falando a respeito do que aconteceu no passado, porque eu acho que houve tentativas, houve boas tentativas e as pessoas queriam acertar. Acabaram errando por um motivo ou por outro que a mim não cabe fazer, mas eu preciso dizer, né, o que eu acho em relação ao trabalho que está sendo feito pelo atual governo do Estado, porque eu conheço o Daniel Araújo, eu conheço a Gena, eu conheço a Ana Andressa, e eles estão lá, e eles estão fazendo o melhor deles lá, né? A gente precisa compreender que existe uma exigência muito grande por causa da comparação com os outros teatros. É quase uma coisa... Como é que chama? O teatro o que eu estou falando da comparação com os outros teatros que fazem festival de ópera. Tipo, Manaus, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, é meio difícil, né, comparar. Mas, por outro lado, esquecendo isso, eu gostaria de dizer uma história muito legal sobre esse assunto que você falou das crianças, né? Eu tenho um grande amigo chamado Clécio Neri, que foi meu aluno durante algum tempo no conservatório, se formou comigo na escola de música em 2008 ou 2009, não tenho certeza. Ele é professor de música, é licenciado pela UEPA, fez curso de regência com a professora Maria Antônia Jimenez e estudou canto lírico comigo. Hoje ele é professor lá no Tapanã, de escola da municipal e da estadual, da SEDUC. Então, e aí uma vez eu levei os meus alunos, né, para fazer uma apresentação, e nesse ano esses alunos dele foram assistir, ganharam, não sei se foi 10 ou 20 ingressos para assistir o Dom Giovanni, de Mozart, no Teatro da Paz, né? Só que antes disso deu uma palestra, não fui eu que dei a palestra, foi alguma outra pessoa, e nesse dia foi um concerto que eu fui levar aos meus alunos. E aí tava lá eu e a Suzy, que eu esqueci o sobrenome dela, Suzy Quintela, lembrei. E nós fomos lá fazer um convite aos alunos, né, numa dessas salas de aula, e de repente, para convidar, né, eles pediram para a gente cantar. Aí eu digo, quer saber? Vou cantar Pica-Pau. Que na verdade não é o Pica-Pau, que é um trecho do Barbeiro de Sevilha. Aí eu comecei. Ah, bravo, Fígaro, bravo, bravíssimo. Ah, bravo, Fígaro, bravo, bravíssimo. Ah, de fortuna, não manquerá. Aí o que aconteceu? Sabe aqueles desenhos animados que a garotada veio atrás de mim? Parecia que eles não sabem nem o que eu estava fazendo ali. E eles vieram me seguindo, a mim e a Suzy, para a biblioteca da escola, e foi sensacional, assim, foi o meu momento inacreditável, né? Porque o aluno, assim, outro exemplo para dizer exatamente como confirmar isso para você. Eu tenho um grande amigo francês chamado regente de ópera, que rege muito na ópera de Lyon e na França toda. Ele
Eu estive na França em 2009 e eu fui assistir uma ópera dele de 45 minutos, baseada, olha só, um francês, baseada numa lenda do rio, dos índios do rio Xingu, tá? E ele pegou a lenda e ele fez o texto, e ele fez a música. A música é contemporânea, tá? O que eles chamam ao estilo que a gente não está acostumado a ouvir. Sabe esse filme de suspense? Tá, tó, tó, ti, tá, tó, música atonal. E as crianças eu não lembro se tinham 10, 12 anos, não sei se chegava a isso, ficaram 45 minutos assistindo. Não é porque era música, era atonal, porque existia teatro ali. Se o teatro for bom, se a dramaturgia for boa, as pessoas, mesmo que não compreendam como chama? Aquela linguagem especificamente, elas compreendem o texto. E o Felipe foi muito exigente com isso. Então, a gente precisa trazer, talvez, ópera em português, traduzida, não sei se é essa a resposta, e trazer cultura musical para as pessoas. Com certeza, a rede de ensino, tanto da SEDUC, eu acho que a SEDUC, com certeza, mas, né, vários dos nossos amigos estão trabalhando na SEDUC. A gente tem o próprio Clécio, tem o Cleison, que está na Municipal de Ananindeua, tem agora a Lorena, que está na SEDUC, tem várias pessoas, vários alunos formados, licenciados, a Leandra, que também está na SEDUC, vários amigos meus que estão, o Adinaldo, né, estão trabalhando. Agora, não dá para fazer, né, se não for uma coisa que seja direcionada pelo governo, não a força de um professor, a força de um grupo de pessoas. Gostaria que as pessoas que estão assistindo, né, soubessem que nós estamos agora com uma cooperativa de músicos, chamada Cooperativa Paraense de Músicos e Música e Artes Performáticas, né? Eu sou o presidente, os nossos diretores financeiros é o Gervásio Cavalcante, professor emérito do FPA, da parte da engenharia, também, foi meu professor. E a Lorena Moreira, que é a gerente administrativa. E eu sou diretor-presidente, uma coisa assim. E a gente tem um projeto agora para o final do semestre. Vamos ver o que vai dar. Pois já que você entrou nesse assunto da cooperativa, Milton, fala um pouco mais para as pessoas do objetivo da cooperativa, quem pode se associar, por que as pessoas podem buscar. Qualquer pessoa pode se associar. A gente só existe oficialmente com o CNPJ desde novembro de 2018, ou seja, vão fazer 2 anos. Né? Qualquer pessoa pode se associar, sim, mas a gente ainda não cumpriu uma fase, que é isso que nós estamos aguardando, que é a filiação à OCB, que é a coisa mais importante, digamos assim, dessa fase inicial, que é a gente entrar para a Organização das Cooperativas do Brasil, inclusive fica bem pertinho aqui da minha casa. Né? Assim, o objetivo é que a gente possa produzir, por exemplo, óperas. Basicamente, se a gente produz ópera, a gente produz música popular também, porque tem ópera popular. O professor Gervásio Cavalcante é compositor, fez uma opereta que ele brinca que é uma trans-opereta, porque não tem nada de travesti, não é? Porque ela é transversal, segundo ele. É uma figuraça, tu conheces ele. Conheço. E a gente está planejando vir com a cooperativa fazer essa ópera, essa trans-opereta, né? E ela serve pode ser para qualquer pessoa. Agora, a pessoa tem que se engajar nessa coisa, né? O que consegue? A gente consegue depois que a gente estiver filiado ao CB, todas as cooperativas da cidade e de fora da cidade estarão à disposição da gente para a gente manter, digamos assim, parcerias. Né? As mais conhecidas que todo mundo, em geral, faz, são as parcerias com a Unimed, Uniodonto, essas coisas. Né? Até assistência funerária, mas isso são só aquelas bem básicas, né? Mas o trabalho que a gente deveria já estar fazendo, né?
ele vai, se Deus quiser, começar a ser feito a partir do momento que a gente se filiar. E a filiação já está bem próxima, a gente já está com toda a documentação, a gente só vai dar a entrada lá e logo, logo a gente vai estar, como é que chama? Falando mais sobre o assunto. Cooperativa é isso, né? Qual é o objetivo de uma cooperativa? Não é lucrar. Não, é lucrar, sim, a médio e longo prazo talvez seja, mas é abrir para que as pessoas saibam que o músico é tão profissional quanto qualquer outro, né? E merecedor de receber. E talvez aí esteja o grande problema, né? Ô, fulano, toca aqui comigo, ou canta uma, não sei o quê. A gente quer, claro. Eu, como não sou músico profissional do canto popular, eu me meto a cantar no show dos meus amigos, quando eles me convidam, né? Mas assim, não é isso, né? O legal é que a gente passe a receber por isso, né? E a gente eu quero que eles façam. Eu gosto sempre de mostrar essa foto aqui, dá para ver? Tá dando para ver. É a foto do rádio que a gente fez várias vezes lá no barzinho. No barzinho. Né? Que foi um sucesso, os meninos não conseguem esquecer nunca disso. Agradecimento a todos os alunos, todos os cantores. Agradecimento especial pela Yolanda, que foi a pessoa que teve a ideia. Cartão. Que teve a ideia, né? Que teve a ideia de fazer essa coisa, essa coletânea. Ela já teve várias outras ideias. Eu não lembro de quem foi a ideia do Mamma Mia, mas eu acho que foi da Cláudia. Não lembro se foi. Mamma Mia foi sensacional também. Isso foi muito legal, né? E aí já tem uma outra ideia que eu não posso falar ainda, porque teve a pandemia que atrapalhou, mas a gente já estava pensando numa outra sequência de canções, né? Que tivesse uma coisa em comum. Então a cooperativa é isso, né? A gente vai fazer intercâmbio com pessoas de fora de Belém, trazer músicos, trazer regentes, trazer gente conhecida. Agora, com essa história da pandemia, talvez a gente faça muita coisa das lives, né? É uma coisa que a gente precisa muito fazer. E, na verdade, eu acho, sabe, Maria, eu acho que a gente precisa se ajudar mesmo. Isso que você falou em relação à história da arte, de frequentar um museu, de frequentar um teatro, de conhecer as coisas, é fundamental para quem quer ser músico, para quem quer ser artista. Porque senão a gente não vai entender nunca o que a gente está fazendo no meio dessa galera toda, né? Emilton, falando nisso, só para te interromper rapidamente, mas eu queria só contribuir. Eu percebo também, não sei se é o papel da cooperativa, esse universo artístico ele tem muita informalidade. É um mercado ainda muito informal. Exato. Serei sempre um incentivador da formalização de qualquer tipo de profissão. E o músico, ele é um profissional. Mas a gente percebe, sempre que a gente tem essa necessidade, essa possibilidade, de perguntar, vem cá, vocês já pensaram em ter uma empresa, ser uma MEI, pensar em uma nota, participar de licitação, né, oferecer seu serviço empresarial, alguma coisa assim, as pessoas não têm essa necessidade. Me parece que ela é tão cultural quanto a falta de conhecimento dos espaços. Então, não sei se a cooperativa pode ajudar nisso. Pois é. A cooperativa pretende ajudar nisso, porque existe um CNPJ, né? As pessoas vão poder ter, digamos assim, ao conseguir alguma coisa, elas vão abater menos. Né? Um percentual é bem menor se você tiver um CNPJ. Né? Aí nós vamos ser uma espécie de empresários dos músicos, dos instrumentistas e dos cantores e dos artistas de uma maneira geral. Então, assim, os editais todos vão ser mais facilitados a nós, com certeza. Milton, inclusive, eu te falo isso porque hoje nós somos uma editora, né? Nós hoje trabalhamos com a parte de distribuição digital e registro autoral. E a gente percebe que esse universo também da internet ainda há um distanciamento muito grande desses nossos artistas em relação à proteção de suas obras. E é uma coisa que depois a gente vai oferecer para a cooperativa também, para que agregue aí no escopo das soluções propostas
isso também como uma Na solução. verdade, são muitas coisas, né, Zé Maria, que a gente pode fazer através de uma cooperativa. Vai depender de quanto a gente conseguir crescer e quanto a nossa equipe, né, que vai gerir isso, vai conseguir é, aumentar e acreditar que junto a gente é mais forte mesmo. Não é só Sim. uma frasinha de efeito, não. Aí de criar uma opereta, mas ainda a gente percebe, não só você, mas várias outras pessoas, ainda com um saudosismo muito grande da história do barzinho. E Sim, eu queria dizer para você que esse sonho não morreu, tá, Milton? sim, Ele está claro, eu muito sei. presente, mas ele também passa por tudo que nós estamos conversando. Ele Sim, passa por essa questão de formação de plateia. E a nossa ideia é que a experiência que a gente conquistou nos 2 anos naquele espaço físico, ela hoje seja ampliada. Né? O nosso foco hoje do projeto, o Barzinho, ele ampliou, na verdade, seu horizonte. Ele não está lá fisicamente, mas a ideia é que sim, ele sim. esteja presente em vários espaços da cidade. O mais difícil disso, Milton, é fazer com que as pessoas percebam que assistir o Mamma Mia, que assistir um Opera Studio, que assistir na Era de Ouro do rádio, tão bom quanto qualquer outro tipo de música que passe por aquele espaço. É tão bom Sim, quanto um show de rock, é tão bom quanto um MPB, é tão bom quanto um forró, entendeu? Mas ele ainda é um desafio porque ele é distante dessas pessoas. O dono do bar, o garçom do bar, os frequentadores do bar, eles não têm esse acesso, mas eles precisam se dar o direito de serem contaminados por mais essa coisa boa que eles podem ter acesso. Então, o nosso trabalho, Milton, aqui, de público falo para você e falo a todos os alunos da Benimonte, todos uhum. os que passaram pelo Madrigal da UEPA, todos os que passaram Sim, pelo projeto Ópera Studio da UFPA, que foi quase que lançado no Sesc Boulevard, eu acredito. Lembra disso? O Ópera Studio teve sua experiência no Carlos Gomes e logo depois foi proposta do Sesc Boulevard o projeto Ópera Studio, que eu achei aquilo sensacional. da professora Gena Vieira, né? Esse é da professora Gena. Eu também tenho Professora ópera estúdio no Gena Vieira. conservatório. Na escola de música eu também tenho. Aquela experiência, Milton, foi transformadora para as pessoas que nunca tiveram acesso a isso. Que assistir uma ópera no Teatro da Paz com todo o cenário é uma realidade. Mas você ter Sim, acesso àquela degustar a ópera na sua frente ali, é um negócio sensacional, ele é transformador. Por sinal, falando em ópera, na semana que vem, eu acho que na quinta-feira, nós vamos estar aqui batendo papo com o Ribamar, que é o grande mestre na transformação dos ah, cenários do Teatro da Paz. sim, sim, que legal. Nós vamos estar batendo um papo numa live aqui com o Ribamar e logo na outra Poxa. semana com o Rubens, que são os Não, dois magos, né? Um que legal. do Que cenotécnico e legal. outro da luminotécnica. Deixa eu só te dizer, assim, esse governo agora acabou de abrir um edital, terminou na sexta-feira, de 40 vagas, 20 para não, 40 para cantores e 40 para técnicos, né? Então, vai ter uma escola, né? Uma escola, essa galera que tu vais entrevistar, certamente eles estarão funcionando como professores Como desse pessoal que professor. vai entrar, né? Então, estamos aguardando isso acontecer. Não, eu tive o maior orgulho, né, Milton, de trabalhar ainda no início do Teatro Maria Silvia Nunes, em que a gente aprendeu muita coisa com essas duas pessoas. Ribamar e o Rubens são magos, um na área da cenotecnia e outro na luminotécnica, então a gente Pois precisa que ele é, nos fale um pouco sobre isso. Mas, claro, enfim, com certeza. Milton, essa história das operetas e do Opera Studio, como eu estava te falando, eu acho que são coisas importantíssimas para levar para a cidade, para levar para os espaços, para levar para os bares, levar para o restaurante, entendeu? Abrir novos espaços na cidade para que isso flua, né, Milton? E agora, com essa obrigatoriedade dos espaços abertos, quem sabe levar para uma praça, levar para um coreto, levar para, sei lá. Também, Eu acho que é uma também. ideia maravilhosa. Eu lembro sempre de uma ex-aluna minha, que agora é colega de trabalho, que é a Eugênia.
ela falava, ela tem ideias maravilhosas, mirabolantes de fazer ópera em vários lugares diferentes. Dá para fazer em qualquer lugar, só a gente tem que ter um mínimo de tecnologia à disposição para a gente poder fazer do jeito que está aí, que as pessoas compreendam. Porque a ópera, como ela foi feita no início, século XVII, XVIII e mesmo XIX, foi feita para teatro mesmo, desse esquemão de teatro italiano que eles chamam, né? Falando, A falando ferradura. nisso, falando nisso, Milton, lembrando aí um pouco da história do Madrigal da UEPA, eu até, você fica à vontade para me corrigir, mas eu percebo ainda que precisa um área artística, que a UEPA ela tem um escoamento, né, anual de muitos artistas. Ela retroalimenta isso o tempo todo, né, Milton? Em todas as áreas. E a gente percebe essa falta de incentivo para que essa massa de artistas que isso é gerado tenha uma absorção maior pelo Estado, que precisa de suporte do Estado. É o que está faltando, na verdade, né? Porque a gente tem o Conservatório Carlos Gomes, a gente tem a Escola de Música, o Conservatório Carlos Gomes e a Escola de Música já formaram grandes artistas. E, inclusive, eu fiz um texto que foi publicado na segunda-feira no Instagram da UFPA, exatamente falando isso. A gente tem Maria Helena Coelho Cardoso, Adelermo Matos, Marina Monarca, Alfa de Oliveira, Adriane Queiroz, Carmen Monarca, o Atalayan agora, e vários outros que, como eu, estão lá cantando no Teatro Municipal de São Paulo, no Rio de Janeiro, tem o Oceano. Eu fui citando todas essas pessoas, né? E lembrando que o trabalho já foi feito. O problema é que realmente, até agora, não se conseguiu, né, absorver como é que chama? Força de trabalho que está sendo feita lá no conservatório, que está sendo feita na escola de música. E isso, eu me lembro quando eu saí daqui, em 1991, 90, 91, já se ouvia falar da formação de um coro lírico do Teatro da Página, só que não aconteceu até agora. Falta de vontade política? Pode ser. Mas eu acho que tem muita gente que quer isso e sabe da necessidade disso como a base, como base do como base do, como é que chama, do estudo do canto lírico, entendeu? Eu acho, eu ainda estaria, eu ainda incluiria aí nesse tempero da avaliação desse cenário, Milton, a burocracia. Eu acho É que a possível que gente sim. precisa fazer uma crítica grande aos burocratas de plantão sabe, que atravancam toda possibilidade de progresso dessa história aí. Eu vou te citar mais uma vez um exemplo da UEPA, que na Sim. época do SESC, o Sesc Boulevard lançou um projeto que era da área de literatura, que era contação de história todo final de semana. Foi uma coisa bem embrionária. A Cleide Omar, que é a técnica, está até hoje lá fazendo isso. Agora está parado por conta da pandemia, mas isso foi uma realidade. Isso se concretizou. Um processo de literatura sensacional, que trabalhava com contação de história, trabalhava com a questão do teatro, enfim. E nessa época nós chegamos a ter um estreitamento muito grande com o curso da UEPA, né, com os professores que coordenavam essa questão de projetos também de contação de história dentro da UEPA. E eu lembro, Milton, numa das reuniões, de várias reuniões que houveram sobre esse assunto, e eu perguntava à professora aonde que esse grupo da UEPA se apresentava. Ela falou com todo orgulho. Não, poxa, a gente agradece demais o SESC, né, de dar esse espaço. Digo, ok, professora, a gente fica muito lisonjeado por isso. Mas, além do SESC, aonde mais? Aí ela me respondeu categoricamente, Milton, na UEPA, dentro dos próprios muros da universidade. Porque não tem mais A nem professora Ana Maria,
Não, não era Ana Maria, eu te confesso agora que eu não lembro quem era o nome da professora na época, isso já faz um Uhum. tempinho. Mas Eu ela foi saí, muito eu saí de categórica. lá em 2012. Eu saí da UEPA em 2012. Eu acho que foi 2013, 2014, por aí. Te confesso que eu Tá. não lembro. Mas hoje nós estamos em 2020 e a situação continua a mesma. Nós não vemos movimento. A gente vê muito contador de história, tá aí a Estessá, a Adriana, né, que tem trabalhos maravilhosos, mas é um povo que tem carência de espaço. Nosso grande problema na cidade, na verdade, não tem problema, Milton. Nós temos excelentes instrumentos na cidade, equipamentos, na verdade. Nós temos Sim, belos teatros. Nós sim, temos sim. vários espaços públicos. Nosso problema não é espaço. O nosso problema é de gestão. Nosso problema é de ocupação. Eu sempre Sim, sim. falo, toda oportunidade que eu tenho, a grande solução hoje para nós, que militamos na área de cultura, é que abram as portas para a gente. Só nos deixem ocupar os espaços. Se não tiverem Verdade. dinheiro, se não querem nos dar dinheiro, se não querem investir na cultura, a gente consegue gerar. Porque se a gente abrir espaço e cobrar bilheteria, como a gente fazia lá no barzinho, entendeu? E como a gente pode fazer em qualquer outro espaço, a gente consegue manter. Minimamente a gente consegue. Entendeu? Como Sim. eu fiz isso várias vezes no Teatro Maria Silvia Nunes, lá na Estação das Docas, em que a gente abria a porta do teatro para as pessoas usarem. Eu acho que falta vontade política. Eu não estou fazendo aqui crítica, não quero ser. Então, quando a gente vê, poxa, o Gervásio quer fazer uma. Agora voltou, professor. Você estava Botei falando. no Wi-Fi e estragou. Eu tava da rede móvel, aí eu experimentei botar no Wi-Fi. Tá bom, tô aqui de novo. Sim, mas você escutou o que eu falei, né? Bom, eu só queria te dizer uma coisa. Em 2007, 2008, foi isso? 2008, 2009, eu fiz na escola de música um projeto de extensão chamado Música e Cultura no Museu de Arte Sacra, tá? Então, naqueles anos, durante os anos, a gente tinha 3, às vezes 4 eventos mensalmente no Museu de Arte Sacra. Então, com isso, e também já havia conhecido o meu amigo Felipe Forgé, né, que já está mais do que, enfim, acostumado a isso, a usar os espaços, né? Museu do Estado, as igrejas, fizemos vários concertos. Em 2005, eu não lembro exatamente, foi gravado um especial de Semana Santa, onde o Madrigal da época que eu regia em 2005 gravou vários trechos de música brasileira e música europeia, música brasileira do século ai meu Deus, colonial, né, que a gente chama. E música estrangeira, só com o tema da paixão, né? E foi a TV Nazaré que gravou esse concerto, ficou muito legal, né? Então, as igrejas, né? E o que acontece? Lá na Europa, já se acertou, sei lá, eu não sei como é que funciona, mas as pessoas cobram ingresso nas igrejas também, né? É possível cobrar ingressos. Eu mesmo fui, né, assistir alguns concertos na Europa, onde era cobrado nas igrejas. E tem igrejas que deixaram de ser igrejas e passaram a ser salas de concerto, né? Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e tinha uma igreja lá em Londres, acho que é St. John Smith Square, se eu não me engano, que era uma igreja que deixou de ser igreja e passou a ser uma sala de concerto. Isso que tu falaste. Exatamente isso. Teatro Valdemar Henrique, mas eu acho que o Esquiva Zappa já tem uma pauta específica, né? E o Valdemar Henrique também. E, enfim, eu acho que a gente precisa se espertar e se organizar, né? A cooperativa está aí para isso, né? Também, mas
as outras, como é que chama? Outras entidades de músicos precisam se organizar, né? O músico popular, né? A gente tem vários músicos populares na nossa cooperativa. Não é só músico clássico, não é só cantor, né? Tem gente de tudo quanto é tendência, digamos assim. E música é isso, né? Música é uma vontade de fazer música junto. Por isso que está meio difícil aqui na pandemia, porque é difícil mesmo, né? É muito complicado. Mas a gente vai devagar saindo das catacumbas, do isolamento, para poder tentar fazer música. Assim que eu me sinto. E é por isso e é também por esse motivo que eu estava me sentindo muito mal, né, durante a pandemia, que eu resolvi fazer como é que é o nome? Essa loja esse delivery de lanches que eu estou fazendo Delivery agora, de lanche. com meu amigo chefe Ayrton. Milton, falando em delivery de lanches, mas hoje essa história do delivery, ele veio para ficar, né, Milton? É, Porque verdade. começou com a questão de produtos, passou para serviços e hoje a arte se incluiu definitivamente dentro desse contexto aí da internet, né? Você ainda há pouco falou É, sobre isso, que vocês já estão trabalhando em projetos para trabalhar lives, né? não, Como é que eu vocês não estão fiz nada trabalhando? até agora. Ainda não tem nada nesse sentido. Não, ainda não. A gente está muito focado agora, especificamente a cooperativa, muito focado em resolver essa parte burocrática, né? Que ideia, graças a Deus, todos ali têm. São todos pessoas muito antenadas com a realidade. Tem gente que faz de tudo, que faz música, mas faz outras coisas, que faz música clássica tanto quanto faz música popular, entendeu? Não tem essa história assim. Eu não me acho cantor popular, não acho que eu sei o suficiente de música popular para me dizer um músico popular, mas o amor pela música é muito grande. Antes de eu conhecer a música clássica, eu ouvia na vitrola do meu pai, aqui nessa sala do lado, tudo que tinha, né? Tudo que tinha de música que meu pai e minhas irmãs tinham. Eu ouvia tudo. Eu tinha 4, 5 anos, eu sentava e eu tinha a pretensão de ouvir todos os discos da discoteca do meu pai, da minha mãe e das minhas irmãs. E assim, eu ficava horas ouvindo, né? Fui numa dessas aí que a minha prima Socorro disse assim, esse menino ele é da música, ele tem que estudar. E eu me lembro que eu tinha essa idade, né, dessa sala aqui do lado, que praticamente não mudou muito. Só mudou porque perdeu a escada. O disco, eu assisti aquele, não sei se, talvez a gente seja da mesma época, né, Zé Maria? Aquela Somos. coleção de clássicos do mundo, sei lá, clássicos mundiais, não sei como é o nome. E o volume 10 desse disco é o disco de ópera. E sempre foi o disco que eu mais ouvi. Me pergunta como uma criança de 5, 6 anos que nunca ouviu ópera na vida, eu não me lembro de ter ouvido. A única coisa de ópera que eu lembro de ter ouvido até então, nesse meio termo, foi a minha avó que tocava piano e tocava a protofonia de Guarani. Foi só isso. A abertura, né, da ópera. Sim. Que é aquelas melodias famosíssimas. Enfim. Professor, É, é, só para lhe dar uma dica, é como você que me convidou, eu não tenho acesso ao tempo da live, para que a gente ah, não caia sem se despedir, pelo menos é só ver quanto entendi. tempo está na live. É Eu não só sei apertar nesse fazer. ao vivo, é só apertar no ao vivo vermelhinho aí em cima, que ele vai 55 aparecer o minutos, relógio. 55 minutos e 20 segundos. Então nós temos 4 minutos e meio Um praticamente pouquinho, ainda para nós tá. conversarmos. Obrigado. Olha, tu estás por dentro da tecnologia, eu estou por fora. A gente tem passado por uns perrengues aqui, a gente tem aprendido algumas coisas assim, viu, Milton? Eu, Mas eu foi, mas queria, foi. eu queria É. fazer uma homenagem a um ex-aluno da Escola de Música, Benimonte, que faleceu hoje. Ele Oh, meu estudou aqui Deus. com a galerinha, que essa galerinha Cláudia, Joana, como é que é o nome dela? A Norma, e o Gervásio também conheceu. O Elton Farage faleceu hoje, agora não sei que horas, agora que o meu amigo Paulo faleceu, aí eu estou fazendo uma homenagem para ele, porque ele tinha uma voz muito bonita e parou de estudar e não cantou mais, não que eu saiba.
Fica a minha homenagem aqui para ele, que foi uma pessoa querida de todos nós. Eu acompanhei isso ainda há pouco mesmo, de fato. Ele estudou aqui por pouco tempo, uns 2, 3 meses só, mas ele sempre tinha uma voz muito bonita, né? E sobre a nossa live aqui, que agora virou minha, né? Nem sei por quê. Nossa. Porque eu acho que tinha a ver com a Wi-Fi mesmo. Enfim, de qualquer forma, a gente tem muito que conversar, né, Maria? A gente tem muito que falar, mostrar para as pessoas que se a gente se organizar, se a gente se quiser bem, se a gente achar que a gente pode se ajudar um ao outro, a gente se ajuda, né? Aí eu falo da professora Madalena Aliverti, que foi a minha companheira, junto com a Dione, em 2002, na produção da ópera Dido e Enéas, que foi a primeira ópera que a gente fez aqui, nós éramos os protagonistas, mas a gente organizava tudo, né? Aí, enfim, a própria Márcia também ajudou várias vezes, nós fizemos trechos como é que é o nome da ópera? Dom Pasquale juntos com a orquestra do professor Miguel. Então tem tanta gente aqui que já fez e que está capacitada para entrar e fazer o que quiser fazer. Sabe, a gente acha que a gente não sabe nada, a gente talvez não saiba, mas dá para aprender muito. E se a gente tiver disponibilidade para estudar, entendeu? Para querer ir atrás, a gente aprende. Eu não sabia, quando cheguei aqui, já estava acostumado com... Eu trabalhei no Municipal de São Paulo, olha, superprodução, dinheiro, os melhores teatros, os melhores regisseurs, a melhor técnica. Estava lá, o dinheiro está lá até hoje, né? E aí se faz um trabalho muito sério. Eu não sabia nada, né? E a gente veio aprendendo também, levando cacetada na cabeça, fazendo o que não sabia fazer muitas vezes, mas enfim. Mas isso é uma missão, viu? É uma missão muito grande, professor. Fazer com que as pessoas percebam que o que